Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos à Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Sou a Beatriz Freitas e estamos no Cham, Centro de Humanidades, para conversar com João de Figueiroa Rego sobre tabaco, uma história antiga, mas pouco conhecida. João de Figueiroa Rego é investigador integrado doutorado no Cham, Centro de Humanidades, da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores. É vice-diretor dessa instituição desde 2018 e gestor editorial de livros e revistas, nomeadamente da revista Anais de História de Além-Mar. Os seus interesses de investigação centram-se, mas não se limitam, ao início da Idade Moderna e incluem temáticas como a mobilidade social, multiculturalismo, história judaica, diáspora, genealogia, heráldica, aristocracia, escravatura, comércio atlântico, reinos ibéricos e política. Bem-vindo, professor, e obrigada por ter aceito o nosso convite. Ao refletir sobre a história do tabaco, que é aquilo que nos traz aqui hoje, a primeira questão que me surgiu foi precisamente por passar por compreender qual seria a razão ou as razões do alheamento da historiografia portuguesa relativamente à exploração do tabaco. Em primeiro lugar, muito boa tarde e muito obrigado pelo convite para estar aqui. É com o maior gosto que o faço. E a sua pergunta é, de facto, não só pertinente, como faz todo o sentido, porque eu próprio já tive essa perplexidade, chamemos-lhe assim, quando inicialmente abordei este assunto. A bibliografia, sobretudo portuguesa, e a bibliografia ligada ao tabaco no contexto do Império Português, portanto era bastante escassa. Existia apenas uma tese de doutoramento feita sobre o assunto, por um não português também. É que toda a documentação relacionada com o tabaco, além de fragmentária, estava muito dispersa por vários arquivos, estava e está ainda, em alguns casos, muito dispersa por vários arquivos, e por outro lado também não estava devidamente catalogada. Mas evidentemente que não será apenas esse o motivo pelo qual as pessoas não se terão interessado. Ter-se-ão interessado mais facilmente por produtos como o açúcar, como o ouro, etc., porque na verdade não só eram um conjunto de produtos que tinham maior visibilidade do ponto de vista do impacto, digamos, nas histórias imperiais neste período, e portanto também por sua vez estavam ligados a uma certa ideia de apogeu do que seria o espaço imperial português, e portanto nesse sentido não motivaria tanto a pesquisa e as... Por outro lado, também não havia uma noção exata, ou uma percepção exata do impacto que, à época, o tabaco teve, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista até social, quer do ponto de vista político. Portanto, há um conjunto de fatores dos quais pouco se conhecia. Havia uma noção muito superficial. Curiosamente, com um lapso temporal bastante grande, porque depois conhecia-se melhor o período já da época contemporânea, sobretudo o tabaco no século XIX e dos grandes contratadores de tabaco do século XIX. Por questões variadas, questões políticas, questões sociais, culturais, etc. Portanto, na verdade, não havia muito essa noção da importância que o tabaco teve. E para lhe dar uma ideia em concreto, no âmbito da restauração, ou seja, a seguir em 1640, o tabaco vai-se revelar uma fonte indiscutível de interesse económico para ajudar a custear as campanhas militares. Portanto, a restauração, e como sabe, foram 28 anos que a Guerra da Restauração durou, a campanha. Portanto, esse período foi um período que foi, em boa medida, subsidiado pelo próprio tabaco, ou pelos rendimentos do tabaco, as enviaturas diplomáticas ao estrangeiro também, e nesse aspecto podemos compreender melhor por que razão é que então à época ainda não rei, mas depois rei Dom Pedro II, se preocupou em criar uma estrutura que pudesse ajudar a fomentar a mercantilização do tabaco e, sobretudo, fazer reverter para a coroa os rendimentos que seriam expectáveis, porque foram feitas análises, digamos assim,
no âmbito do estudo do potencial que aquilo poderia ter enquanto produto, e chegou-se à conclusão, em reuniões que à época se chamavam as juntas noturnas, que eram reuniões informais, no sentido que não havia uma estrutura institucional por trás, propriamente, mas estas reuniões informais das juntas noturnas, em que foram convidadas pessoas que estavam ligadas ao comércio do tabaco para dar a sua opinião. E de facto chegou-se a um consenso de que era preciso, por um lado, pôr cobro a alguns dos excessos que existiam no domínio do plantio do tabaco sem um regulamento, e também do muito contrabando que já era feito à época. Nós, para quem não souber, convirá talvez dizer que o primeiro contrato do tabaco foi feito em plena monarquia dual, assinado entre António Soria, que era um mercador de origem cristã nova português, que assinou com o rei Filipe II de Espanha em Madrid, portanto, um contrato de estanco, ou seja, um contrato para, a partir desse momento, chamar a si a responsabilidade por avançar à coroa o dinheiro que podia render depois o tabaco posto no mercado. Porque era este o interesse da coroa, era não ter que ficar à mercê dos caprichos, chamemos-lhe assim, do comprador ou de outras situações, e era ter, de facto, a hipótese de negociar uma coisa que lhe era paga à cabeça, antecipadamente, e depois cabia aos cientistas, aos contratadores do tabaco, fazerem, digamos, reverterem em seu favor todo aquele processo, ganhando algum dinheiro no final, e devo-lhe dizer que a muitos saiu completamente furada a perspectiva, e alguns acabaram presos e falidos, porque nem sempre conseguiam, de facto, recuperar todo o investimento que tinham feito, e, sobretudo, não só o investimento, como o lucro sobre esse investimento. Portanto, mas isto, para não fugir ainda a este tópico, há outra questão que também poderá explicar um certo alinhamento da historiografia e que, isto se calhar haverá algumas pessoas que podem eventualmente ficar um pouco chocadas com o que eu vou dizer, mas a verdade é que isto da história também anda muitas vezes ao sabor das mudanças de moda. Ou seja, há períodos em que determinadas correntes vão influenciando a historiografia num sentido, de se investigar, por exemplo, uma história de caráter generalista. Depois há outros períodos em que se pensa que a microhistória, que é a coisa mais interessante do mundo, e vamos todos fazer microhistória. E depois há quem pense que não, vamos, por exemplo, fazer história comparada, porque tem muito mais interesse. Só que o tabaco está associado a uma coisa que nos últimos anos tem sido recorrente na historiografia portuguesa, na historiografia, eu diria até ibérica, e tem a ver com a escravatura. Há semelhança do que acontecia, ou do que sucedia com as plantações de açúcar. As plantações de tabaco também tinham mão de obra. E, para além disso, um outro aspecto era aquilo que, no início da mercantilização do tabaco, sucedia. É que o tabaco era usado como moeda de troca, com a mão de obra escrava, na costa africana. O tabaco, para não secar nas viagens marítimas em que era transportado, era coberto com um melaço que ajudava a umedecer, portanto, a folha do tabaco, para que ela ficasse, digamos, própria para consumo quando chegasse ao destino, e dava-lhe, conferia-lhe um sabor adocicado que era muito do gosto dos africanos e de outros consumidores. Por outro lado, também temos que perceber que o próprio enfoque geográfico deste tema também era de alguma forma limitado. E era limitado porque, se ele nos seus inícios está fortemente imbricado com a história
dos impérios ibéricos, Portugal, Espanha e depois nas vertentes ultramarinas. A verdade é que depois também outras potências marítimas emergentes, o caso dos Países Baixos, portanto, da Holanda, da Inglaterra, que se tornou uma potência marítima também, vão nos seus próprios espaços ultramarinos recriar, ou tentar recriar, consoante as condições climatéricas de solo, etc., a produção desse mesmo tabaco. E vão concorrer fortemente com os impérios ibéricos. Portanto, toda essa primeira historiografia está com um foco muito grande num espaço ainda, apesar de tudo, reduzido, que era o espaço ibérico e o espaço ultramarino ligado a esta corrente ibérica. Por isso, podia eventualmente subestimar-se um pouco o contributo que o tabaco teria dado à história e por isso não desencadear uma grande curiosidade, um grande interesse. À medida que se foi estudando esta questão, e para além da própria escravatura, como eu referi, começou-se a perceber qual era o impacto verdadeiro que o tabaco tinha tido na sociedade, na cultura e na economia, inclusivamente do ponto de vista fiscal. Porque depois vai ser uma fonte de rendimento fazendário bastante grande. Ou seja, tudo isto terá talvez ajudado a que o tabaco tenha passado depois a ser mais conhecido. Hoje conhecemos os efeitos do consumo do tabaco, mas no início da Idade Moderna, quando da sua exploração, isso era uma realidade um bocadinho diferente. O consumo do tabaco era visto, por um lado, como algo imoral e, de certa forma, incorreto, e, por outro lado, como um instrumento positivo, por exemplo, de caráter medicinal, útil no tratamento de doenças. Considera que existiam preconceitos morais e quais eram esses usos e práticos do tabaco na Idade Moderna? Olha, é uma pergunta também muito interessante e que em torno da qual nós poderíamos ficar a conversar bastante tempo. E mais ainda se tivéssemos a possibilidade de transmitir a quem nos ouve imagens. O tabaco teve, na sua origem, usos e digamos, pessoas que estavam ligadas ao seu cultivo, que não eram, obviamente, ainda as sociedades que depois nós vamos encontrar europeias muito mais sofisticadas, mas eram, de algum modo, ainda culturas tribais que usavam o tabaco para diferentes funções, para diferentes finalidades. Uma delas, como referiu, do tratamento das doenças, portanto, quer dizer, ela era feita como uso terapêutico medicinal, também servia para cerimónias ligadas a cultos religiosos, porque, evidente, o fumo do tabaco entorpecia um pouco os sentidos, provocava um estado de espírito que podia passar da exaltação ao quebramento, digamos, das pessoas. Portanto, era todo um conjunto de circunstâncias que, digamos, que não credenciava muito bem o tabaco para uma sociedade europeia que não estava propriamente habituada àquele consumo. Posso-lhe até, quase que a título de curiosidade, dizer que o contacto que foi feito, no caso ibérico, a verdade é que o tabaco, a nível mesmo dessas sociedades tribais, era usado também com finalidades medicinais. Faziam-se determinadas pastas com folha de tabaco, por exemplo, para ajudar a suturar feridas, cortes, outras situações desse género. Depois, à medida que o tabaco foi tendo uma divulgação maior na sociedade europeia, também houve quem se debruçasse com interesse sobre a sua utilização, portanto, nas questões médicas, e descobriu-se que aquilo poderia ter uma influência positiva, por exemplo, no tratamento das dores de cabeça, das enxaquecas,
Ou até, imagine, no caso das doenças respiratórias. É completamente o oposto de como nós sabemos hoje em dia, da ideia que se tem relativamente à má influência que o tabaco tem nas doenças coronárias, cardiovasculares, etc. Mas também, mesmo assim, nessa época, e estou agora nessa época, quando digo esta época, tenho que explicar que é já no século XVII, houve alguns médicos ingleses, por exemplo, que já tinham alguma desconfiança relativamente ao uso do tabaco, ao mau uso do tabaco, e àquilo que ele podia ter de efeito nefasto na saúde das pessoas, concretamente, exatamente no aparelho respiratório. Mas a verdade é que ele era usado sob diferentes formas, em pó, em cataplasmas e até numa coisa designada como enema, e que não era mais do que uma espécie de um clister feito com tabaco, e que depois de estar a ser fervido durante algum tempo e de, portanto, estar desfeito e incorporado, portanto, em água, para ajudar as pessoas que tinham determinados problemas. O que ficou mais conhecido foi exatamente o do apoio aos afogados, ou seja, as pessoas que se tinham estado a afogar e que tinham perdido os sentidos e nas quais era recorrente depois usar-se o enema para lhes fazer despertar os sentidos. E depois também temos que o ver como um produto que passou a ser um produto de luxo para consumo pelas elites. Não era inicialmente considerado de bom tom fumar cachimbo. Era uma coisa que estava ligada mais aos marinheiros, a pessoas de um extrato social, portanto, mais baixo, ao passo que as aristocracias e as elites, quando começaram a usar tabaco, preferiram o tabaco de inalar. Ou seja, o rapé, que era guardado em caixas de prata, de ouro, guarnecidas com esmaltes, com pedras preciosas, enfim. Portanto, tudo isto, repare, vai ajudar a criar uma tipologia de uso que, do ponto de vista social, está nos antípodas de outro consumo que era feito por pessoas que inalavam o tabaco. Portanto, rapidamente se tornou uma moda entre as elites e as aristocracias. Evidentemente que também é associado a um uso recreativo por autores que mostram ou tentam mostrar o ridículo que era as pessoas que usavam rapé, inalavam, portanto, o rapé, depois espirravam, iam buscar lenços cheios de rendas e não sei o quê para limpar, enfim, aquelas secreções, e tudo isto acontecia às vezes, por exemplo, nos parlatórios conventuais, porque não só as visitas que as freiras recebiam nos parlatórios estavam habituadas ao consumo e ao uso do tabaco, como as próprias ordens monásticas, tanto femininas como masculinas, vão fazer do tabaco também elas não só um elemento de consumo, como também um elemento que ajudava muitas destas congregações a ter maior rendimento. Portanto, digamos que, apesar de haver inicialmente um preconceito e uma desconfiança relativamente ao tabaco, ela existiu em relação a outros produtos de consumo, como por exemplo o chocolate também. Como eu já referi, a Igreja esteve também sempre muito associada a estas questões, quer a nível do consumo, quer a nível até da divulgação. Portanto, repare, não há uma leitura que cronologicamente possa ser equivalente em todos os períodos, porque há hábitos que socialmente se vão alterando e se vão diversificando conforme a mentalidade das pessoas, é de todas as épocas isto, e por isso, nesse sentido, as pessoas, quando olham para estas questões, têm que arranjar, digamos, balizas cronológicas para poderem fazer uma leitura mais adequada e mais em conformidade com a realidade que, à época, se vivia. A economia das coroas ibéricas dependeu, no século XVII, do comércio tabaqueiro. Em que medida a globalização deste produto, que ligava a Europa, Américas e África, afetou física, mental e socialmente a sociedade moderna?
Aquilo que nós pensamos quando associamos a ideia de fumar é nos cigarros, ou até nas cigarrilhas, ou nos charutos, mas isso é tudo muito mais recente. Portanto, o tabaco que durante este período nós vemos ser consumido era mais tabaco moído, tabaco, portanto, para cachimbo, tabaco para inalar, portanto, o tabaco de rapé, e portanto, tudo isso foi criando os seus próprios nichos de mercado. Começou-se a ter, paulatinamente, a ideia de que, de facto, o tabaco poderia interferir com a qualidade da saúde, portanto, das pessoas que o usavam. Quer fosse o tabaco mascado, porque também havia essa tipologia, quer fosse no âmbito do tabaco mascado, quer no tabaco de inalar ou de fumar. Depois, evidentemente que há uma quantidade de aspectos que vão alterar a percepção, portanto, do uso do tabaco. As propriedades relaxantes que nós aqui já falámos e curativas vai interferir, obviamente, também com a mentalidade das pessoas, vai ter uma importância que depois lhe é complementada pela importância cultural e identitária, porque, como disse, a forma como o tabaco era usado também sabia distinguir socialmente as pessoas. Portanto, nesse aspecto era uma questão, como nós hoje diríamos, também de status. Vai intensificar o tráfico exatamente de escravos, sobretudo da África com destino às Américas, e é por isso que nós, a partir de um determinado momento, começamos a ver espaços que geograficamente não tinham uma componente, digamos, na sua estrutura de ADN africana, vão passar a contar com exatamente essa miscigenação que vai ser feita pelas pessoas que vão trabalhar no tabaco para as plantações, portanto, como eu dizia, nas Américas, nas Antilhas, nas Caraíbas, enfim, noutros contextos geográficos. Depois, que outros aspectos é que foram, de facto, influenciar toda esta estrutura? Os aspectos ligados ao centro político e os aspectos que têm a ver exatamente com o quê? Com a importância em termos de impostos e com a importância em termos de controle e de regulamentação, portanto, do comércio e do consumo. As próprias transformações agrárias, porque nem todos os solos eram compatíveis com o plantio do tabaco. Era preciso ter terra com umas determinadas características, mas também havia uma coisa: as plantações de tabaco eram muito menos exigentes do ponto de vista da mão de obra e da manutenção do que eram, por exemplo, as do algodão ou do açúcar. Portanto, estas são talvez as questões fundamentais para se perceber o impacto que isto teve nas diferentes valências morais, sociais, económicas, etc. Quer a nível de vantagens, quer a nível de desvantagens. Falámos de várias tipologias, de diversos espaços geográficos e, portanto, se calhar agora a questão que eu punha era que semelhanças é que podemos encontrar relativamente ao papel de Lacroix frente à exploração do tabaco, comparativamente a outras explorações, como as que mencionámos aqui, ou as especiarias, o açúcar, até mesmo a mineração de ouro. Olha, essas são exatamente talvez as mesmas questões que isto agora quase que fazendo um círculo que nos leva ao ponto de partida. Porque é que começou a ser estudada tão tarde pela historiografia esta questão do tabaco? Portanto, todos esses, digamos, produtos, digamos que sinalizaram mais cedo o seu potencial económico e de lucro. O tabaco não era tão evidente, até porque o próprio consumo também não era tão evidente. A sua não identificação imediata com um produto que podia gerar rendimentos, e rendimentos apreciáveis, e, portanto, por esse motivo foi dada mais atenção às dinâmicas relacionadas com outras produções e com outros produtos, inclusivamente com as próprias também as especiarias. Não nos podemos esquecer também da importância, enfim, da pimenta, da noz moscada, de outras questões, o próprio sal, que era,
enfim, essencial no cotidiano, até para a conservação e para a preservação dos alimentos, não é? Porque não havia frigoríficos nem congeladores à época, portanto, digamos que esse era também um dos aspectos. Há uma percepção crescente por parte das diferentes unidades políticas da importância que o tabaco tinha, e nós percebemos isso até pela legislação que vai sendo criada nos diferentes países e nos diferentes Estados. Legislação que vem sempre com uma preocupação. Por um lado, impedir os abusos, por outro lado, tentar que não existissem fugas a nível de rendimentos previsíveis, com, por exemplo, o hábito de alguns armadores pararem os seus navios em portos que não estavam previstos na escala inicial, apenas para fazer precisamente contrabando de determinados géneros, como por exemplo o tabaco. E a legislação podia chegar a extremos. Isto só agora para lhe dar um exemplo curioso e muito pouco conhecido. Podia levar, imagina, à perda de cidadania. No caso em que as pessoas tivessem colaborado ativamente no descaminho e no contrabando. Penalizar o bem comum era uma coisa que seria certamente terrível e com uma repercussão muito mal aceito pelas pessoas e pelos centros políticos. Porque sempre que há qualquer coisa que pode dar rendimento, nós sabemos que imediatamente há quem pretenda extrair dele o máximo possível em contramão com as autoridades e em contravenção com o que é disposto pela lei. Muito obrigada, professor, e obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, classificar com as merecidas 5 estrelas e deixar os seus comentários. Desta vez falámos com João de Figueiroa Rego, investigador integrado e vice-diretor do CHAM. Doutorado em História Moderna, destaca-se o seu trabalho como consultor de documentos para o Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades. Para além da sua extensa bibliografia, contribui para a divulgação cultural através de vários meios de comunicação. Em breve, regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.